Vou mostrar para vocês como que a gente faz para fazer o cálculo, né, de seções transversais. A gente hoje vai basicamente verificar o estado de limite último quando a gente tem uma seção já pronta. Terminei de calcular a armadura, preciso verificar o momento resistente igualzinho que a gente fez lá no concreto 1, igualzinho. Então na primeira parte da aula eu vou mostrar isso, a segunda parte da aula eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para dimensionar com a tabela K6. É uma tabela muito boa, ela é um método muito certificado, igualzinho o KMD que a gente fez, mas bem mais completo. Tá? Então é uma tabela bem legal, a gente vai fazer um exemplo com ele. E só. É só isso que a gente vai fazer hoje. Beleza? Bom, só para lembrar, pessoal, quando a gente vai fazendo verificações do nosso estado de limite último, o que a gente precisa lembrar, né? A gente tem aqui uma determinada seção transversal. Essa seção transversal, ela vai ser aquela nossa crítica de cálculo. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma viga bem apoiada, essa seção transversal, se tiver uma carga uniformemente distribuída, vai ser aquela seção no meio do vão aqui, que a gente vai ter o momento máximo. Então, pega o momento máximo, né, calcula a armadura e aí a gente parte para as verificações. Aí lembrando, qual que é o problema do concreto protendido? A gente vai ter tanto a nossa armadura ativa, e geralmente ela fica por cima da armadura passiva. Tá? E a gente vai ter também a nossa armadura passiva. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como calcular as proporções, é bem tranquilo. Tudo bem? Aí, bem parecido com o concreto armado, a gente vai ter o quê? A nossa linha neutra, a região de concreto que vai estar comprimida. Isso daqui é uma seção T só para ilustrar, né? Aqui a gente tem uma região de concreto comprimida. Tudo bem? A gente tem aqui a profundidade da linha neutra X. E aí, pelo nosso bloco de extensão, quando a gente faz aquela nossa verificação no estado do limite último, a gente tem aquele diagrama parábola retângulo. Né? E aí aqui a gente vai ter uma força de concreto. Tudo bem? Vou chamar isso daqui de ND. Deixa eu ver. NCD. Tudo bem? Aí, só para lembrar um pouquinho, o NCD ele é calculado pela altura do bloco. No caso, esse x é igual ao... Na verdade, esse aqui é o y, né? Esse aqui é y. Então, esse aqui é o lambda x. O alfa c FCD, largura. Tudo bem? Tranquilo? E aqui, pessoal, como a gente tem duas armaduras, a gente vai ter duas forças. A nossa força aqui vem da armadura ativa. Vou chamar ela aqui de NPD. E a gente vai ter a armadura passiva, né? A força da armadura passiva. NSD, por exemplo. Tranquilo? Por enquanto, bem simples, né? E aí, para a gente determinar, vamos dizer assim, a profundidade da linha neutra, eu tenho que igualar essa força a essas duas. O somatório dessas duas aqui, eu vou chamar elas de uma componente só, que vai estar mais ou menos no centro de massa delas, chamado de NT de tração D. Aí, para a gente achar aqui a posição da linha neutra, a gente tem que igualar o NCD ao NTD. Tranquilo? Fazendo isso, a gente acha que tem esse cara. Lembrando que a gente sabe quem é a área da armadura ativa e quem que vai ser a área da armadura passiva. Já sabendo a seção transversal, né? E aí, pessoal, o único cuidado que a gente tem que ter aqui, quando a gente vai fazer as verificações no estado limite último, é verificar os domínios certinhos. Geralmente, o nosso concreto aqui em cima, o estiramento máximo dele, se for um concreto de até 50 MPa, tende a ser 3,5 por mil. Belezinha? E aí, no máximo, a gente tem que fazer duas checagens, né? Se for da armadura passiva, a nossa deformação da armadura passiva, ela vai ser geralmente até aqui. Tudo bem? Essa verificação aqui a gente chama ela de deformação de cálculo do aço. Essa deformação, logicamente, tem que ser maior do que o escoamento, porque a nossa seção tem que ser dúctil, igualzinho ao concreto armado. E essa deformação, né, ela não pode exceder 10 por mil, né? Tá bom? Geralmente a gente usa aqui o CA50. Tá bom, todos comigo. Beleza. E aí na nossa armadura ativa, né, a gente vai ter duas deformações, né? A gente vai ter aquela deformação que a gente vai ter até o equilíbrio e o pré-alongamento.
Tudo bem? Então esse aqui é o pré-alongamento, a gente chama de delta EPI. E a deformação até o equilíbrio, a deformação é EPD. O somatório dessas duas, né, geralmente dá um pouco mais de 10 por mil, tudo bem? Pode chegar até 20 por mil, dependendo. E aqui a gente vai ter a deformação total, que a gente vai chamar de EP. E aí lembra, né, o EPD, né? A gente pega esse cara e soma com esse, né, para dimensionar a armadura total. Bom. E aí a última coisa que a gente vai lembrar também aqui das nossas equações é o seguinte. Eu já sei quem é a posição de X, então eu já sei quem é a nossa força NT, NC e D. Ela também, por equilíbrio, né? O somatório das forças ali no eixo X tem que ser igual a zero, então a gente sabe que a força no concreto tem que ser igual a força, né, de tração nos dois aços. Se eu sei quem são esses caras, eu consigo calcular o momento resistente. O momento resistente da peça vai ser, por exemplo, o NT vezes o nosso braço de alavanca. Tá? Eu sei quem é esse cara, eu sei quem é esse cara aqui com base nas nossas propriedades geométricas, né? Aqui está metade do Y, né? E aqui está outro braço de alavanca. Tudo bem? E aí geralmente a gente substitui, né? Como o Z a gente tem dois, né? O braço de alavanca para armadura ativa e o braço de alavanca para armadura passiva. S. A gente tem aqui a força de proteção vezes o nosso braço de alavanca de proteção, mais a força, né, do aço vezes o braço de alavanca dele. Tá bom? É só isso. Querem tirar foto disso daqui? Vai ficar prontinho? Bom, sabendo disso aqui tudo, né? Vamos fazer um exemplo? Que a gente já sabe os dados da seção transversal, já sabemos as armaduras, né, que a gente pré-dimensionou. Eu tenho aqui os momentos, sei qual que é o FCK, o tipo de aço, o aço ativo e uma velocidade. Vamos verificar se o momento resistente dessa peça vai superar os momentos solicitantes. E aí depois que a gente verifica, a gente ainda verifica as deformações se elas estão compatíveis, né, com aqueles intervalos esse e o daqui. Tá bom? Tira a cabeça. Tudo bom? Vou baixar aqui o slide então. Show. Então o exemplo de hoje é esse daqui. Senão aqui é facinho. Eu já deixei para vocês todas as equações. E elas seguem um passinho. Eu vou seguir igualzinho do livro, senão o cara vai perder, tá? Então a gente calcula as tensões, calculamos as forças dos componentes, achamos a tensão no aço para calcular a força tensão no concreto, para calcular a força do concreto, e achar a posição da linha neutra. Tá bom? Achamos a posição da linha neutra, consigo determinar as deformações de cada elemento. Aí depois disso eu verifico o momento resistente. Então todas as equações já deixei direitinho. Tá aqui o diagrama que eu mostrei para vocês agora, das deformações, em cima e embaixo, posição da linha neutra, a nossa região ali em estado de equilíbrio. Aí estão os braços de alavanca, né? E aí é o nosso momento resistente. Então, no exemplo de hoje, a gente tem uma seção que ela tem 30 cm de largura, ela vai ter aqui 1 metro de comprimento. Aqui em cima, pode ignorar essa armadura de compressão, pode esquecer ela. A gente vai ter aqui na nossa armadura ativa 2 cordoalhas, 2 campos de 3 cordoalhas, ó, de 15,2 milímetros. Já deu a nossa área de aço aqui pelo catálogo. E na parte inferior a gente vai ter 4 barras de 16 milímetros com a nossa área de aço. Tá bom? A distância da linha neutra da nossa armadura passiva até a extremidade da peça são 4 centímetros. A distância da armadura ativa até a fibra inferior são 8 centímetros. Tudo bem? A gente tem aqui os momentos, né? Então, momento provocado por peso próprio, 321 N, momento de sobrecarga, 180, momento da variável primeira, né, 220, da segunda variável, 120. Aqui, pessoal, ele ainda bota, né, como são 2 cargas acidentais, ele bota os 2 valores de psi. A gente poderia fazer uma combinação, mas eu vou pegar só essa força aqui como primário principal, porque ela é muito maior. E aqui as nossas propriedades do aço. Pode falar, tá de boa? Não, tá de boa. É porque o outro professor, quando tinha 2 cargas, ele pediu para fazer das 2. Aí, assim, no caso, você já combina, né? Porque a lógica, né? Assim, o ideal é para você combinar mesmo. Mas aqui eu já sei direto que essa aqui é maior, então essa vai ser predominante. E aqui também, ó, prestem atenção, ele já dá a nossa deformação do pré-alongamento.
Eu mostrei na aula passada para vocês como calcular com base na seção geométrica, tá? Então a gente poderia começar o exercício com isso, mas eu já estou deixando aqui pronto. Bem? Bom, vamos começar. Primeira coisa que a gente faz então, a gente vai usar a minha colinha aqui, não vou nem mentir não. Vamos calcular as nossas tensões. Na verdade é o momento solicitante primeiro. Então vamos calcular aqui o nosso momento solicitante. Primeira coisa do exercício. Então item. Momento solicitante. Lembrando, pessoal, que a gente está verificando estado limite último. Estado limite último, a gente tem aqui o nosso momento solicitante. Ele vai ser sempre, né, o somatório dos nossos ponderadores de ações vezes as forças fixas, né, mais o nosso ponderador somatório, né, do ponderador de ação. Na verdade, mas a primeira ação, né, variável, F, mais o somatório, né, ponderador de ação, vezes o psi0, vezes as nossas demais cargas acidentais. Substituir o ponderador de ação, esses dois, né, para o concreto pretendido, é o ponto 4. Tá, então o nosso primeiro momento fixo, 320. Já prepara a calculadora aí. Próximo, 180. A primeira carga acidental, eu vou dizer essa como sendo a principal. Tudo bem? Então eu só vou somar o ponderador dela com ela. E aí as demais, outras todas, vezes os seus fatores psi. Então aqui a gente tem 120 vezes o psi0, vou deixar aqui em azul para vocês lembrarem. 0,8. Beleza? Tchim, tchim, tchim. 1142,4. 1142. Beleza, pessoal? Deu isso mesmo? Bem, fez? 1142, deu certinho. Marcelo. Beleza, pessoal? Então, primeira parte do exercício, tranquilo, né? Vamos verificar agora as nossas tensões. Vou fazer tintim por tintim, tá? Se vocês quiserem, pessoal, a gente vai até acompanhando aqui, ó. Se vocês quiserem, a gente vai até fazer um grau. Tintim por tintim. Vamos fazer aqui para mostrar para vocês, né? Bom, então, a primeira coisa que a gente faz, né? As nossas tensões nos aços. Bom dia. Bom dia. Bom, primeira tensão nossa, pessoal, a gente vai usar a nossa tensão da proteção de cálculo. Aí a gente tem um FPK, né? Dividido pelo ponderador do aço. Aqui, meus queridos, a gente está usando um aço CP190, né? A nossa tensão de escoamento, FPYK, ela é 1710, né? É só pegar esse cara, 100.900, multiplicar por 0,9. Tudo bem? Então eu vou botar aqui 1710 dividir por 1,15. E aqui é a nossa tensão na armadura de cálculo, né? Passiva. Aqui é o nosso FYK. Dividido por ponderador do aço. O aço é o CP105, né? O aço C50, né? Então 500 MPa. Quanto dá isso aqui, Marcelo? 1486,96. E o de baixo? 435, né? 435. Primeiro passinho, de boa, né? Vamos para o próximo passinho? A gente já sabe a área de armadura passiva, sabemos a área da armadura ativa e a passiva. E aí vamos calcular a total. Aqui são as nossas forças dos aços. Forças nos aços. Então só seguir o passinho por passinho. A primeira, né? A força provocada pela armadura passiva. Vai ser a área de armadura passiva vezes a tensão de cálculo da armadura passiva. A área da armadura passiva, pessoal, ele veio aqui pra gente, ó.
São 4 bitolas 16, 8 centímetros quadrados. Então, eu vou botar aqui 8 centímetros quadrados. Lembrei que ele está em centímetros quadrados. E aqui a nossa tensão em quilonewton centímetro quadrado é só dividir por 10. 43,5. Esse colega aqui está em quilonewton centímetro ao quadrado. Então a resposta vai sair em quilonewton. 348. 348? Perfeito? E aqui é a mesma coisa, né? A nossa área de proteção vezes a tensão da armadura ativa de cálculo. Então a área da proteção ele deu aqui 8,4 centímetros quadrados. Então 8,4. A nossa tensão deu 1.486. Em quilonewton centímetro, 148. Mil 248,9. Tá? Então agora a nossa força total nas duas armaduras é o somatório dessas anteriores aqui. Então a força da armadura passiva e a força da armadura ativa. 1596. Quanto deu? 1596. 1596. Show? Destaca aí pra gente lembrar. Risco compromisso caminhos. Tranquilo, pessoal? Então a gente já fez o passinho 1, já fizemos o passinho 2. Agora a gente vai calcular a tensão no concreto. Né? Para calcular a tensão no concreto, a gente precisa saber primeiro o nosso alfa-C. Né? O FCD, pessoal, ele vai ser o FCK, base é 30 dividido por 1,4. O nosso alfa-C, pessoal, lembrando, ele é um concreto entre 20 e 50 MPa, ele é 0,85. Então é só seguir. Sigma C. Ele vai ser o alfa C, FC. Esse colega aqui, como a gente viu, né? Para até 50 MPa. O alfa C ele é 0,85. Bem, outra coisa importante, né? Se a nossa seção decrescesse em tamanho, só para lembrar, esse alfa C aqui, essa tensão ela tem que ser multiplicada por 0,9, tá? Só se acontecer o alargamento da seção. Se for o contrário e as outras situações, ignora esse 0,9. Tá bom? Então aqui a gente tem 0,85. O nosso FCD vai ser o FCK dividido pelo nosso ponderador de ação, ponderador de resistência no concreto. Quanto que deu? Desculpa. 18,21. 18,21. Beleza, meus queridos. Fizemos aí todos os cálculos então. Deixa eu ver se bateu. Beleza. 3, 4, arredondamos. Eu errei uma coisa aqui. Aqui é ponto 15. Não, tá bom, ponto 15 mesmo, né? Ah, tá certinho? Tá. Deu errado uma coisa, então. Vamos pra frente. Bom, próximo, pessoal, a gente depois que terminou o item 3, vamos para o item 4. O item 4, pessoal, a gente logicamente por equilíbrio, né? As forças que tem na tração, ela vai ter que ser igual à força de compressão, né? Da nossa armadura. Então vamos determinar quem que vai ser essa nossa força de compressão. A gente precisa saber logicamente da posição da linha neutra, item 5. Posição da linha neutra. E aí, pessoal, a posição da linha neutra, como a gente montou aqui atrás, né? As forças de tração, que é o somatório das duas armaduras, tem que ser igual à nossa força de compressão. Tudo bem? Trocando aqui, a gente viu, né? Que é o NPD mais o NSD. Isso aqui tem que ser igual à força no concreto, pessoal. É quem vai ser a nossa tensão no concreto, correto? Vezes a nossa espessura, né?
vezes a nossa posição da linha neutra. E é isso, né? Tranquilo? A gente sabe esses dois, a gente sabe esse, a gente sabe só a largura. Esse daqui, né, o lambda, só para lembrar, né, para concretos até 50 MPa, ele é 0,8, né? Belezinha? E aí eu só isolo o x agora. Se vocês quiserem calcular a força passinho por passinho aqui, a gente pode também. Tudo bem? Vamos calcular assim direto? Eu vou isolar então aqui essa equação. O nosso x, portanto, ele vai ser igual à nossa força de tração, dividido, né, pelo B, lambda, vezes a nossa tensão no concreto. Tranquilo? Então vamos lá. A nossa força total deu quanto? 1596. 1596. O nosso fator lambda é o 0,8. Aí aqui, pessoal, muita atenção. Se esse colega estiver em centímetros, ele tem que estar em quilômetro por centímetro quadrado. Vou deixar em centímetros. O B, a largura, né? São 30 centímetros. E a nossa tensão no concreto havia dado 18,21. Então, destaca em azulzinho, né? Que tem que estar em quilômetro por centímetro. 1,812. Quanto vai dar esse aqui? 36,52. Show, pessoal, com isso, olha que interessante, a gente já sabe a posição da linha neutra. Tá? Se a gente quisesse calcular aquele fator Kx, vocês lembram quando a gente calculou? O Kx ele vai ser a posição da linha neutra dividido pelo D. Só que a gente não sabe exatamente qual é o D. Se for só da armadura passiva, né? O D da armadura passiva, quanto que ele vai dar? Vamos calcular aqui os Ds. O D da armadura passiva, ele vai ser, né, a nossa posição do topo aqui da viga. Deixa eu botar aqui. Então o nosso ds vai ser essa distância aqui. Vou chamar isso aqui de ds. Então a altura útil até a armadura passiva. E o nosso dp vai ser a posição da altura útil até a armadura ativa. Vou calcular aqui rapidinho então. São as nossas alturas úteis. Então aqui o ds, né, vai ser a altura menos a distância, né, até a fibra, caso é 0,04. A altura total é 1 metro, né? Menos 0,04. Isso daqui vai dar 0,96. E o nosso dp aqui vai ser a altura total menos a distância até da armadura passiva, da armadura ativa. 0,08, né? Uhum. Tá, então só por curiosidade aqui, né? O nosso x ele deu 36 centímetros, né? 36,5. Nosso ds deu 96 centímetros. Quanto é isso aqui? 0,38. Ótimo. 0,38. Ele está dúctil ou não, pessoal, para o concreto até 50 MPa? Vocês lembram? Ele é dúctil, pessoal, se o nosso Kx, lembra? É maior ou igual a 45, né? Tudo bem? Então eu sei que ele está abaixo desse valor. Né? Isso daqui é o limite da ductilidade, né? Então eu sei que isso daqui já está em domínio 3. Isso aqui é domínio 3. E está dúctil. Então tá ok isso. Então nosso primeiro critério, top. Entendeu? Beleza, né? Bom, já sei quem é a nossa posição da linha neutra, né? Se eu já sei quem é a posição da linha neutra, eu consigo fazer por compatibilidade, né? O cálculo das deformações, né? Ué, como, professor? Volta lá no slide. Vou tentar. Aqui. Deixa eu ver se eu vou botar isso aqui. Vamos fazer aqui essa dedução dessas equações. É bom que você fica gravado, né? Então, aquelas equações de deformação, posso pagar aqui, gente? Vocês já acharam foto? Então, isso aqui é um problema meramente geométrico, né? A gente sabe as distâncias, né? A gente consegue calcular as deformações aqui. Tranquilo.
por semelhança de triângulo, né? A gente sabe que, como está em domínio 3, né? Esse colega aqui ele é 0,3 por mil, na verdade. 3,5 por mil. O nosso X a gente acabou de descobrir ele. 36,5. Nosso DP aqui, ele deu 94, 92. Esse colega, o DS, deu 96. Bacana, gente. Então a gente tem aqui uma coisa tranquila. Vou desenhar aqui o triângulo, esse triângulo aqui. Tudo bem? Vamos ver que linha que a gente quer pegar aqui. Tá até aqui, que a gente consegue determinar a deformação no aço. Beleza? Então aqui a deformação no aço, por exemplo, que é esse colega aqui, né? Deformação SD. Deformação na passiva. A gente consegue deduzir a equaçãozinha, né? Então aqui a deformação no aço. Isso está para isso, né? Então isso daqui está para. Aqui a gente tem semelhança de triângulo. Deixa eu melhor fazer o triângulo todo, né? Que eu tenho que somar, né? Então isso daqui é deformação no aço, isso daqui é deformação no concreto, isso daqui é deformação no concreto. Esse aqui é X, aqui é o DS. Prontinho. Beleza? Então, reescrever aqui. Deixa eu ver como é que está a equação para a gente isolar um termo para ficar mais fácil. PD, deformação no aço, DS menos X, DS menos X. Então, tá, beleza. Vou fazer isso aqui então. Aqui vai ser o DS menos X. Então, DS menos X. Esse está para o maiorzão, né? X. Assim. E esse, né? S. Está para esse aqui, terceiro. Tudo bem? Aí eu isolo aqui o XS. Então, SL vai ser igual a DS menos X vezes o SU dividido, né, pelo X. Tranquilo? Então aqui eu já consigo determinar a deformação no aço da armadura passiva. E o aço da ativa, né? É o data PD aqui. A mesma coisa, né? PD, QD. PD agora é esse menorzinho aqui, ó. Vou botar em azul. Então delta é PD. Ele já deu o nosso pré-alongamento aqui no exercício. Aí sabendo isso, você é armadura total, né? Aí aqui é mais ou menos a mesma equação, né? Então só substituindo, o delta é PD, ele vai ser em vez de DS, dp. Então dp menos x, dividido por x, né? SU. Facinho, gente. Então tá aí as equações reduzidas. Vamos calculá-las agora? Pessoal, o que a gente está calculando isso mesmo? Eu preciso das deformações para calcular a tensão, tá bom? Vamos lá então. E a gente tem até que verificar, né? As deformações. E aí, pessoal, a gente pode seguir exatamente o que está lá no nosso slide. Nós já estamos ali direto, que eu deixei para vocês prontos. Então aqui, ó. Professor, volta lá naquele slide, já começou a pergunta. Ou desculpa, bom. É esse, né? Aqui. Essa é a semelhança de triângulo. É igualzinho que a gente viu no concreto 1, só que a diferença é que eu tenho um braço a mais de alavanca, que é o braço de alavanca da nossa força ativa. Valeu. Bom? Tá bom? Como a nossa turma hoje está lotada, né? Grava aí a turma, não vai ficar gravado aqui. Grava aí todo mundo. Tá metade. Metade, meu Deus. Que desespero. E o pessoal fazendo prova de estradas. Puxa vida, o pessoal preocupado com prova de estradas, né?
Vou botar aqui as duas equações, tá? Matando aula de protendida, o negócio tá feio. O negócio tá feio. O pessoal vai formar bem, né? Então, gente, eu vou só aplicar as equaçõezinhas. Então, a nossa deformação, ele botou qual primeiro? Deformação da armadura ativa de cálculo. Ela vai ser, então, dp menos o x dividido por x, deformação última do concreto. O nosso dp, pessoal, pode deixar tudo em centímetro, né? Ou metro, tanto faz. Vou deixar aqui em centímetro, que eu acho mais fácil. Nosso braço de alavanca dp deu 92. O nosso x deu 36,5. Dividido por 36,5. Deformação no ângulo concreto, 3 mil por mil. Quanto vai essa aqui, pessoal? Peraí. 0,0053? 0,0053. Eu coloco 3,5 dividido por 1000, não é? Isso. Não, pode deixar só por 1000 mesmo. Ah, é? Tá. Ah, então tá. Mas eu desce mesmo. 0,0,53 é 53 por 1000. É a mesma coisa aqui, é 96. Cinco vírgula 7. 5,7. Ótimo. Então, gente, duas informações valiosas. A primeira, né? Esse colega foi menor que 10 por 1000, então tá ok. Vamos lá. Esse alongamento aqui não pode exceder 10 por 1000, né? E esse também não pode exceder 10 por 1000. Outra coisa importante, esse cara aqui, ele já excedeu o limite, né? Do deslocamento para a gente ter o escoamento. E, pessoal, como calcula isso mesmo? A deformação do escoamento aqui, pessoal, basicamente ele é 2,07, né? Que a gente viu lá em concreto 1. 2,07 por 1000, que é onde escoa, né? Então, logicamente, esse colega tem que escoar. Tá bom? Quando terminamos todas as deformações, vou calcular aqui a deformação final da nossa armadura de proteção, né? Então, o nosso EPD, ele vai ser a deformação por alongamento inicial, que ele deu para a gente no exercício, e aqui a deformação provocada, né, até o nosso equilíbrio. Então, ele deu a nossa deformação, deu 5,5. E eu Você não colocou. Eu sou burro. Ele deu ali 5,5. Foi mal. Dados. Com deformação. Com pré-alongamento de 5,5. Lembrando que a gente consegue calcular esse valor com base na nossa seção transversal. Então aqui deu 5,5, né? Mais 5,3. Isso vai dar 10,8, né? É. Bacana, pessoal. Quer falar alguma coisa? Não, só levantou o braço. Não, tranquilo. Tá bom? Então a gente já determinou as deformações, tá suave, né? Tudo aí tá dentro do nosso limite. E agora Aquele outro pode passar de 10? pode passar. É até esperado que ele passe. Tá. A gente não pode ter a deformação sozinha desse, não pode ser de 10, aí dá problema. Tá bom? Aí, pessoal, sabendo a nossa deformação final, a gente consegue calcular a tensão no aço. Ah, uma coisa interessante, tá, gente? Só para vocês lembrarem, para calcular essa deformação aqui de escoamento, é basicamente a nossa tensão do aço dividido pelo nosso modo de elasticidade do aço. Então, se você pegar 435 e dividir por 200.000, vai dar em torno de 2,07, se você quiser fazer por curiosidade. Que é o que a gente viu ali no concreto 1. Tá bom? Bom, já temos as distâncias, vamos calcular os braços de alavanca para o momento resistente. E a gente verifica se o momento resistente é maior. Então essa parte é bem suave, tá? Vou botar aqui direto momentos resistentes, tá?
Bom, primeiro a gente tem que calcular o braço de alavanca da armadura ativa. O braço de alavanca da armadura ativa, pessoal, só para recordar aqui. Tem que desenhar de novo. Vamos ajeitar aqui os lados. É o nosso ZP. Então o ZP, ele pega exatamente no centro da força de compressão e o centro da força de proteção. Ó. Tudo bem? Então o ZP vai ser basicamente a nossa altura dP, menos metade de Y. Tudo bem? Então bem simples para falar. E o Y aqui é mesmo, professor? O Y é o X ele é igual a lambda X é igual a Y, né? Então Y aqui vai ser 0,8 vezes o nosso 36,5. Quanto dá isso aqui, gente? 29,2. 29,10. 2. 2? Eita, ficou gravado. Acho que eu tô com sono. Foi mal. Edito depois essa parte. Eu fico com 2. Deixa eu ver se ela é isso, meu Deus do céu. Lembrei aqui o Y. Tá certo. Então, nosso braço de alavanca, né? Então, o ZP ele vai ser a altura dP menos metade de Y. O dP ele havia dado 92, então 92 menos 29,2 dividido por 2. E o nosso ZS, mesma coisa, o braço de alavanca tem a armadura é passiva. 77,4. 77,4. E aqui é 96, né? Temos uma coisa. 81,4. E aí, para acabar o nosso momento do. Deixa eu ver se dá o espaço aqui. Tem que arranjar aqui. Nosso momento resistente, ele vai ser as parcelas de cada uma das forças, né? Então, se a gente pegar aqui o momento. Pegar aqui no meio, né? O momento resistente vai ser a força vezes o braço de alavanca. Força vezes o braço de alavanca. Tudo bem? É melhor do que eu tentar pegar a posição da linha neutra aqui no meio e achar a força do apenas NCD. Vai ser as forças na armadura passiva, vezes o braço de alavanca dela, mais a força da armadura ativa, vezes o braço de alavanca dela. Bem simples esse exercício, né? Quanto que deu NSD, pessoal? 348. 248. 348. Eu vou dormir, não é possível. Não brinca comigo. 348. O ZP. Pode deixar em quilômetro ou metro, tá? Então, dividir isso por 100. 0,814. Mais, aí a força no laço ativo deu quanto? 1.248. E aqui o braço de alavanca, 0,774. Top. Será que deu bom? Mil 249,22. Não confio no Marcelo. Mesmo dormindo, Mas dormiu, tá de boa. viu Pronto. comer mato dá sono. Aí pessoal, a pergunta que eu faço a vocês. Antidepressivo. O nosso momento resistente deu 1.249, né? Qual foi o nosso momento solicitante? Ai, dá sono, relaxa. Tá bom? Nosso momento solicitante deu maior ou menor que o momento resistente? Maior. O momento resistente deu maior Não, que o calma. solicitante. É, isso. Você entendeu. Eu entendi. E o 149? 1.249. Eu também tô dormindo, viu? Então, gente, a nossa peça está segura ou não está? Então, contra a ruptura, né, que é o nosso colapso, a peça está segura. Tá bom, gente? Então, isso aqui conclui o exercício. A gente verificou se ela está resistente contra o colapso, por flexão? Sim. Então, ótimo. Então, essa seção aqui está adequada, beleza? Então, gente, igualzinho que a gente fez em concreto armado, exatamente igual. A única diferença é que a gente soma uma parcela a mais, né? Que é a parcela aqui do nosso concreto protendido, né? Da força de proteção. O resto é igual.
A única coisa que a gente tem que verificar mais, um passinho a mais, é essa deformação aqui, para ver se ela não vai estourar, né? E verificar se ela está escoando também. Só. Tranquilo? Pode até dar pausa agora, mas os minutos chegando. Gente, deixa eu falar. Muito bonito, né? Lá no corredor matando aula. Ele tava na aula. Eu tava ensinando a galera, eu tava ensinando a matéria de salas. Aham, lindo. Gente, então só para recapitular aqui, vou mostrar para vocês a primeira vez como a gente usa as tabelas. Essa tabela eu já enviei nos anexos para vocês, eu vou imprimir e trazer uma cópia para cada um. A tabela KNLD é muito parecida com essa tabela K6, que é essa daqui. Tá? Essa tabela K6 ela vai ter várias informações, todas elas são muito práticas. Mas basicamente, só para lembrar aqui, o K6 ele vai ser essa equaçãozinha aqui, é o B vezes D ao quadrado dividido pelo momento solicitante. Geralmente, quando a gente vai dimensionar a armadura, a gente sabe as propriedades geométricas da peça, sabemos o momento solicitante, e a gente sabe o tipo de FCK. Então, o que a tabela nos dá primeiro? O fator K6, são esses fatores aqui todos abaixo. Essa tabela ela vai do FCK de 25 até o 40, que são geralmente os intervalos que a gente usa para fazer vigas. Raramente a gente vai fazer uma viga C50, C60, C70, porque a flexão ela é insensível ao aumento do FCK, tá? Geralmente é mais fácil aumentar a inércia. Tudo bem? E aí tá, uma vez que eu determino quem é o fator K6, pessoal, aí olha que legal que essa tabela nos dá. Ela vai dar aqui o fator beta-x, o fator beta-x ele é o x sobre d. Ele é como se fosse o nosso Kx, né? Só que o Kx ele é para o concreto armado, o beta-x ele vai ser para o concreto protendido, entendeu? Então ele só troca a nomenclatura. O beta-z é a mesma coisa, ele é como se fosse o nosso Kz. A equação dele também é z sobre d, tá? Então é como se fosse o Kz para o concreto protendido. Então aqui também estão as informações, beleza? E aí, pessoal, uma vez que a gente determina aqui os parâmetros da seção, que é o Kx e o Kz, aqui do lado, olha que bacana, ele vai nos dar também a deformação no concreto, tudo bem? Igualzinho, dependendo do tipo de solicitação. Aqui, gente, essa é a parte importante, ó. Ele vai dar pra gente, primeira instância, a nossa deformação do aço ativo, ele dá pra gente a deformação do aço passivo, e ele dá também o total, olha que legal, ele dá tudo junto. Então a gente vem, pega uma vez, depois vai e soma com o mesmo valor daqui. E aqui ele também vai dar, ó, a nossa tensão da armadura ativa e a tensão da armadura passiva. Então ele dá tudo essa tabela. Essa tabela é muito curiosa. Dúvidas aqui? Tranquilo? Então essa aqui é a nossa tabela. Como que a gente faz para usar ela, professor? É relativamente simples. Vocês querem tirar foto disso? Precisam, né? A gente tem um passinho que a gente vai seguir que está aqui no livro dele. Eu vou colar isso no slide, inclusive. Mas basicamente a gente vai assumir em primeira instância uma primeira hipótese. A gente vai assumir basicamente que a gente só vai ter armadura ativa. A gente pega e ignora a parcela da armadura passiva. Por quê, professor? Porque aí lá na frente a gente calcula quanto que é a força apenas a armadura passiva. Ativa, desculpa. E depois a gente tem a hipótese 2 que a gente considera os dois juntos. Aí eu faço uma equaçãozinha para determinar a proporção de cada um. Então a primeira coisa que a gente calcula... uma coisa importante. Aquela tabela, pessoal, ela está em meganewton, tá? Então, em vez de usar quilonewton, está em meganewton, só para não dar surpresa. A primeira coisa que a gente calcula é o K6. Depois a gente vai extrair todas as informações da tabela, o beta-x, o beta-z, as deformações em cada um. Depois que a gente extrai as informações de cada um, eu consigo calcular a deformação total, eu acho a tensão, calculo a armadura passiva, a armadura ativa. Beleza? Calculando a armadura ativa, eu consigo saber exatamente qual é a posição de x, né? E a força no concreto. Sabendo a força no concreto e sabendo a força na armadura ativa, aí eu vou para a hipótese 2, olha que bacana. É muito lógico isso, bem doido inclusive. A hipótese 2 é o seguinte, agora considerando a armadura passiva. Então eu já sei exatamente quanto de armadura botar para a armadura ativa. Para calcular a passiva, eu sei todas as variáveis anteriores, calculo a deformação na passiva, né? Pode fazer isso pela nossa tabelinha também. E aí eu jogo na equaçãozinha aqui de compatibilidade das duas. Né? Lembra que a nossa força total de tração vai ser a parcela do aço mais a tensão no aço? Mas a mesma coisa para passiva. Eu sei quem é esse cara, eu sei quem é esse, eu sei quem é esse. Aí eu posso brincar entre esses dois aqui, ó. Chuto um valor desse para achar esse, depois chuto um valor desse para achar esse, tanto faz. Aí eu posso pegar proporções, isso que é legal.
E essas proporções de armadura, eu vejo basicamente com nível de proteção. Como assim, professor? Se eu quero uma proteção completa, eu vou usar 100% da armadura ativa, por exemplo, então menos de passivo. Ah, se eu quero uma proteção parcial, por exemplo, eu preciso de 100% da armadura ativa, posso usar pouco da passiva, por exemplo. Então, basicamente dessa forma que funciona. Vamos fazer um exemplo? Vocês verem? Bom, o exemplo aqui, pessoal, é a nossa sessão bem parecida com a sessão anterior. E aqui já estão os nossos momentos solicitantes. Eu sei quais são as propriedades dos materiais. E aí a gente vai calcular essa armadura com base na tabelinha KMD. Combinado? Você já está gravando, Marcelo? Ah, começa. Então, a primeira parte do exercício, pessoal, que a gente já fez anteriormente, né, é calcular o nosso momento solicitante. Como aqui a gente tem duas cargas acidentais, eu sei que uma é maior do que a outra, eu vou usar uma como sendo principal. Então aqui calculando, então o nosso momento solicitante de cálculo vai ser 1.4, multiplica. Agora, Yuri, o certo mesmo é sempre adotar a maior, no caso. Calculando aqui? É. Não, geralmente a gente faz todas, mas eu sei que essa vai dar maior. Ah, tá, mas aí você faz todas pra pegar depois no final a maior. É. Então para não gastar tempo. Quer ver? Calcula quanto que vai dar isso aqui, Marcelo. Vou chamar de MS. É porque os meninos lá do Natan tentaram usar sua planilha pra fazer a prova, pra conferir, não deu certo porque só usa um, né? É porque a gente pega sempre a maior, né? Mas aqui, se você der, aí você calcula não vai dar a mesma coisa. Só para mostrar para você. É porque a minha planilha não faz combinação de ação mesmo, não. Nem deveria, nem precisa. É isso que eu tava perguntando. Não, Então não faz falta, né? Fazer essa Não. combinação. Até porque num projeto normal tem que analisar 40 equações. Né? Eu pego só a maior, já tá bom. Isso aqui vai dar 1.250, é isso? É de baixo 1099. 1099, né? Então, ou seja, eu sei que a de baixo eu não vou usar, porque já dá um valor menor, né? Eu vou dimensionar para o último, eu pego maior. Aí aqui, pessoal, bota um asterisco aqui, ó. Por quê, professor? Porque na nossa tabelinha do KMD, esse colega está em megapascal, meganewton. Então, 1,25 meganewton. É a única detalhezinho. Beleza? Então vamos lá para a primeira situação, a hipótese 1. A hipótese 1, pessoal, eu vou zerar a armadura passiva, que aí eu sei exatamente quanto de armadura ativa eu vou ter, para a gente conseguir calcular aquela força total de tração. Então a primeira hipótese é essa, vamos já calcular aqui os braços de alavanca, para ver se a seção é 1,30 m, 1 metro, tá certo. Aqui vai ser os mesmos braços de alavanca do passado. Aqui a nossa altura útil vai ser sempre a altura total, menos a distância, né, do centro de massa da fibra, centro de massa da armadura ativa para a fibra mais fracionada, então 0,08. Beleza? Sabendo disso daqui, eu consigo calcular o nosso fator K6. O K6, pessoal, como eu mostrei para vocês, vai ser o B d ao quadrado dividido pelo nosso momento solicitante. Tá bom? Como aqui ele está em meganewton, né? Meganewton metro, tem que ficar em metro também aqui. O B ele é 0,30 metros, o nosso D é 0,92 metro ao quadrado, e o nosso fator MS deu 1,25. Bom? Então aqui o nosso K6 dá em torno de 0,203. Bateu, Marcelo? Sim. Ótimo. Aí aqui que é a parte legal, a gente vê na nossa tabelinha, tchim, tchim, tchim. A gente vê lá, qual que é o nosso FCK? 30. Beleza? Nosso FCK é 30, quanto que deu o valor de K6? O valor de K6 deu 0,203. 0,2... Droga, tem que abaixar. Tá muito pequeno pra vocês? Dá pra ler? Tá de boa pra ler? Marcelo, eu vou perguntar pra você pra não insinuar que você é velho. Tá? Hã? Eu vou perguntar pra você pra não insinuar nada. Então eu vou pegar aqui. Pega esse 0,204. Aqui, ó, tem bem próximo.
0,0204. Eu tô tão lenta que eu só entendi agora. Tá? Então peguei aqui a tabelinha, vou achar o nosso fator ó, beta x, 0,4. O fator beta z, 0,834. Então aqui ó, pela tabelinha. Agora aí, no caso, se der tipo 209, faz Pode- interpolação? Pode interpolar Ou ou pegar o pode valor usar? menor. Ah, pega o Se menor. você pega o menor, aí ele majora as nossas situações, entendeu? Tá bom? Então, para a tabela, o nosso beta x, que equivale ao kx, ele deu 0,4. O nosso beta z, que equivale ao kz, deu 0,834. Aí vamos lá, isso aqui é bacana. A primeira deformação que a gente vai pegar aqui, pessoal, ela está vindo para cá. Primeiro, a deformação no concreto. Aqui é 3,5 por 1000, tá? Só para você saber. Aqui, gente, é a nossa primeira deformação que a gente pega. Ela está dando aqui 52,5. Tudo bem? Então essa deformação é uma informação importante. Então aqui a deformação no concreto deu 3,5 por 1000. E o nosso deformação do aço deu 5,25 por 1000. Tá bom? Ele não deu menor que 10%, então tá ótimo. 10 por 1000. Então já tá ok. Isso aqui também, pessoal, tá em qual domínio? Domínio 2. Domínio 3, perdão. Tanto é que o concreto tá aqui. Então, olha, rapidão, já pegamos. E agora, pessoal, o que a gente faz? Bom, calcula a nossa deformação total da armadura ativa, né? Então eu sei que é da formação o pré-alongamento que ele deu para a gente no exercício, é o mesmo valor do passado, mas a deformação que a gente calculou ali pela tabela KMD. Então não preciso calcular esses valores à mão, tá vendo? 5,5 mais 5,25, que vai dar 10,65. Top. Esse deu 10%, esse deu, tá bom. Aí, gente, olha que legal. Aí aqui bota um asterisco aqui também. A gente tem que voltar agora. Volta na tabela. K6. E agora a gente vai achar quem? A deformação da nossa... Vai achar a nossa tensão agora. Então eu volto aqui, ó. Aí para esse valor deu quanto? 10,075, né? Aí eu volto aqui, acho a nossa deformação total, venho pra cá, ó, 32, 15, 12, 10. Tá entre esse e esse, né? Tá dando aqui 10,75. Qual que é o nosso tipo de aço? CP190, correto? Eu venho pra cá, ó, tá entre 1512 e 1499. A nossa tensão tá aqui, ó. Beleza? Então a gente faz uma interpolaçãozinha, achando esse valor, eu consigo calcular a nossa armadura ativa. Olha que rápido, muito rápido, né? Então aqui eu vou interpolar para vocês, a gente tem a deformação PD, temos aqui a nossa tensão em MPa. A primeira ali deu 10, né? Deu 10, depois deu 12,5, né? 12,5. A tensão de 10 deu 10,75. 1.499. De 2,5 deu quanto? 1.512. A nossa deformação total deu 10,75. E aqui deu PD. Pronto. Interpolando, não vou perder tempo com vocês, tá, pessoal? Mas interpolando, vocês já sabem fazer isso, né? Que eu já fiz nas aulas passadas. A nossa tensão na armadura ativa, acho que 1.502. Deixa eu ver aqui. 1.502. Tá? Então perceba como é que essa tabelinha é muito mais, digamos assim, completa que a do Xuxi, né? A do Xuxi acaba em CP190. Aí aqui, pessoal, a gente consegue calcular a nossa armadura ativa. E aí a gente termina a hipótese 1, né? Que a gente calculou a armadura ativa. Então a área da armadura ativa, igualzinho que a gente fez anteriormente, MSD, dividido. Aqui era o KZ, né, pessoal? Agora é o nosso beta Z. Mas é a mesma coisa. BP vezes a nossa tensão PD. Simples. MSD deu quanto? 1.250. Vou deixar tudo em quilômetro centímetro, tá? Então multiplico isso aqui por 100. O nosso beta Z deu quanto?
0,834. Nosso DP deu 92. E a nossa tensão, lembrando que ela tem que estar em quilômetro por centímetro, 1.500,2. Show, pessoal? Isso daqui vai dar aproximadamente 10,85. Bateu? Sim. Excelente, pessoal. Aí com isso, olha que interessante, a gente só calcula a força de tração, né? Que vai ser a área da armadura tracionada vezes a tensão, né? Entendeu? Só pra gente saber quanto que a gente vai usar de proporção depois. 10,85. A nossa tensão é 150,2. Isso daqui vai dar em torno pra gente de 1.629. Tá, então a gente já sabe exatamente quanto de armadura ativa a gente usa. Agora vamos fazer a hipótese 2. Então, item 3 agora. Como assim a hipótese 2, pessoal? Eu quero saber quanto de armadura passiva e ativa eu posso usar. A hipótese 2, eu quero saber quanto de AP e quanto de AS. Aí também é bem simplesinho. Vamos calcular o braço de alavanca DS. DS vai ser a altura menos a distância do centro de massa da armadura passiva para a extremidade da peça. Todo mundo me seguindo até então? Sim. A posição da nossa linha neutra, pessoal, como é que eu calculo ela? A gente pode usar pelas relações de deformação que a gente fez, ou a gente só tem aqui, né? O beta x vezes o d, né? Ah, é verdade, porque a gente já tem aqui, ó, o nosso colega. Então eu não preciso calcular mais a posição da linha neutra, né? Eu posso usar essa equaçãozinha direta. Nosso beta x deu quanto? 0,4. Nosso ds, 96. Isso daqui vai dar quanto? Vai dar aproximadamente 0,368, né? Metro. Então tem 36,8 centímetros. Aqui deu 38,4. 38,4? Não, enfim, dá no mesmo. 0,92. Ah, gente, desculpa, aqui é o DP. Exato, não, o DS qual foi errado? Desculpa, gente, aqui é o DP, perdão. É o DP aqui. Aqui é o 92, perdão. Aí ele vai dar 36. Isso. Achando isso, eu consigo calcular a deformação no aço. Então é SD. Vai ser igual a ds menos o x dividido. Ai, ai. Juliana. Tá, então usa aquela equaçãozinha. Quem vai anterior que a derrubar os gente viu. prédios é você, de protendido, eu não. SD. Desde a aula do Jairo, quando ele fala que engenheiro mata em série. O braço de alavanca aqui, a gente da armadura passiva, 36. Engenheiro mata em série. Em série. O médico mata um quando mata. O engenheiro. Escutei isso no meu segundo semestre. Ainda tô aqui, ó. Então tá aí a nossa deformação nossa. Nessa 1,68. Isso aqui, pessoal, ultrapassa o escoamento? Ultrapassa o escoamento, né? Que dá em torno de 2,07 por minuto. Então tá ok. Beleza? Sabendo disso, pessoal, volta aqui na tabelinha, ó. Deformação no aço. A gente vai achar a nossa. Deu aproximadamente quanto? No caso ali, por que você usou 94? Seria 92, né? DP 92. 92, tá bom. Então, pessoal, achando a nossa deformação aqui, essa é a deformação no aço. Olhando aqui, pessoal, deformação no aço, último valor. Vamos procurar o nosso, deu 5, alguma coisa. 5,71, 5,25, tá entre eles, né? Uhum. Só que aqui, ó, tanto faz, qualquer um deles, a nossa tensão no aço, ó, é o nosso CA50, ó.
Então a nossa tensão no aço, eu não preciso interpolar, eu já sei exatamente o valor. Pronto, gente, essa era a última parte mesmo. Tá, professor, o que a gente faz agora? Essa que é a parte legal. Qual que é a nossa força? Essa é a hipótese 2, né? Então a nossa força total de tração, os dois aços, vai ser quem? Vai ser a área de armadura passiva, vezes a nossa tensão da armadura passiva, que a gente acabou de saber, mais quem? A nossa área da armadura ativa, vezes quem? A sua força. A gente sabe quem é esse colega? Não sabemos? Sabemos quem é Ah, esse? sim, vai isolar Sabemos quem é esse? a área da ativa. Aí a gente fica brincando agora. Como assim, professor? Vamos botar aqui? A força de tração deu quanto? 1629. A força de tensão deu em quilonewton, tá, pessoal? 43,5. E a nossa tensão PD deu 150,2. Olha que legal isso aqui agora. Vou montar uma tabelinha. Essa aqui vai ser a área da armadura passiva. Vou botar aqui em centímetros quadrados. E eu vou botar aqui a bitola, pode ser? E aqui eu vou botar uma tabelinha com a área da armadura passiva em centímetros quadrados. E aqui a bitola. Preparem as calculadoras agora, que eu acho que é a parte legal. Vamos fazer o seguinte. Dessa equaçãozinha. Tá tudo bem? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou zerar... Ju duvidando dos meus cálculos. Ah, tá. Eu vou zerar aqui a armadura passiva. Então eu vou botar em azulzinho. Vou zerar a armadura passiva. Quanto que vai dar essa equação então? Pega 1629, divide por 1150,2. Ela não vem pra aula, ela tá duvidando dos meus cálculos, você tá vendo, né? É só você falar que eu tô duvidando dos cálculos dele. Faz aí, Marcelo. Pega 1629 e divide por 150,2. 10,84. 85. 10,85. Tá? Se a gente botar aqui, pessoal, vamos botar aqui uma bitola, uma cordoalha de 15,2. Qual que é a área de uma cordoalha de 15,2? O AP0. Ela vale aproximadamente 1,434. Peguei esse valor agora e divide por 4,34 para quanto? 7,57. 7,57, então vamos arredondar para cima. 8 cordoalhas de 15,2. Então quando a gente tiver zero de armadura passiva, eu vou ter. Eu tenho que botar 10,85 ou 8 cordoalhas de 15. Agora vamos fazer o contrário. Que aí dá a mesma coisa ali, ó. É, tem que bater. Aí olha que legal. Se eu zerar agora a armadura ativa, então vou zerar aqui a armadura ativa. Pega agora 1629 e divide por 43,5. R$ 37,45. Vamos adotar aqui. Vamos adotar aqui uma bitola de 25 milímetros. A bitola de 25 milímetros, a área de aço dela, eu acho que é 4,91. Pega esse valor e divide por 4,91. 7,63, 8, né? Então 8 bitolas de 25 milímetros. Legal? Interessante, né? Agora vamos fazer o seguinte. Oh, aula de tarde que nunca? Isso, galera. Tô brincando. Agora vamos fazer o seguinte, vamos usar uma proporção, por exemplo, um pouquinho menor de armadura passiva, quer dizer, armadura ativa. Vamos adotar aqui, por exemplo, 6 bitolas de 15,2. Então 6 bitolas de 15,2. Pega 6 e multiplica por 1,434, Marcelo, por favor. 8,604. 8,64. Agora pega esse valor, vamos lá, multiplica por 150,2. 1.297,73. Agora subtrai de 1.629. 331,27. E agora divide por 43,5. Aff, Maria. Já não sei mais o que eu fiz. Só dividir por 43,5. 7,62. 7,62 centímetros quadrados de aço passivo. Olha que legal. Isso daqui, se a gente adotar uma bitola de 16 milímetros, né? A
A bitola 16 não, acho que vai dar pouco. Vamos adotar de 20? A de 20 milímetros, se eu não me engano, a área de aço é 3,61. Deixa eu ver aqui. 3,14. Divide por 3,14. 2,43. Aí adota Ou não. 3. Vamos pegar a de 16. 16 dividido por 2. Ah, vai dar aqui em torno de 8, né? É, sim. 8 bitolas de 16 milímetros. Bacana? E vamos pegar a última opção aqui, sei lá, em vez de 6, vamos pegar metade dessa. Vou pegar aqui 4 bitolas, 4 controladas de 15,2. Então vamos lá, Marcelo. Pega 4, multiplica por 1 por 1,34. 1,434. Uhum. Aí. Isso dá quanto? 5,74. Aí multiplica esse valor por 150,2. 862,15. Aí subtrai de 1.629. 766, né? É, É isso mesmo. 766,85. E aí por último divide por 43,5. 17,63. Pronto. Aí esse valor divide por 3,14 pra gente saber quantas bitolas de 20. 5,60. Então vai dar 600 bitolas de 20 minutos. E eu posso ficar brincando aqui, ó. Entenderam? Ou seja, para essa viga, gente, olha que bacana. A gente pode ter todas essas possibilidades. Aí qual que eu escolho, professor? Primeiro, aquela que vai te dar melhor alojamento. Então aqui eu tenho que alojar algumas dessas possibilidades aqui nesse espaço. Tudo bem? Depois que eu escolhi a que eu quero, exatamente aquela, eu vou lá e verifico o serviço, que é o que a gente já aprendeu a fazer. Depois a gente detalha, né? Depois de detalhar a sessão, eu tenho que só verificar, né, aquela deformação inicial, tem que verificar ela, que o exercício nos deu, né? E aí depois eu vou lá e verifico em serviço. Depois que eu verifico em serviço, a proteção acabou. Bacana, gente. Simples, né? Simples, já que você fez. Bom, o exercício acaba aqui, pessoal, vocês vão ter prova agora.